desejando uma boa tarde a todas e todos os componentes deste colegiado. É uma honra tê-los aqui para a 12ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores e Procuradoras de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Temos quórum. Quero aqui apresentar as justificativas para a ausência. Doutora Dilene Carneiro Freire, doutora Eliane Ferreira Fabro, em razão de saúde, doutor José Eduardo Veiga Braga, em razão de férias, doutor Benedito Torres Neto, em razão de saúde, doutor José Carlos Mendonça, em férias, doutor Pedro Alexandre da Rocha Coelho, abono, doutor Abraão Júnior Miranda Coelho, abono, doutora Zoélia Antunes Vieira, abono, doutora Joana Dark Correia da Silva. Como é que é esse acesso? Bernardini, se o senhor puder desabilitar seu microfone, por favor. Doutora Zoélia Antunes Vieira, abono, doutora Joana Dark Correia da Silva Oliveira, por problema de saúde, doutor Abrão Amizi Neto, férias, doutor Antônio de Pádua Rios, abono. Essas são as ausências justificadas do colegiado. Mais uma vez, solicitando que os nobres colegas e as nobres colegas mantenham seus microfones desabilitados enquanto não estiverem fazendo uso da palavra. Eu aqui coloco em apreciação as atas que estão para serem aprovadas, especialmente a da 11ª sessão ordinária do colegiado. Há alguma correção, alguma sugestão de alteração? Não havendo, então, fica aprovada a ata da sessão anterior deste colegiado. Nas comunicações, eu indago se há comunicações do Corregedor-Geral. Há comunicações da Ouvidoria Geral. Há comunicações da Secretaria. Nenhuma, senhor presidente. Há comunicações das componentes e dos componentes deste colegiado? Sim, senhor presidente. Pois não, Procurador de Justiça, Deusdedit Carnot Damascena, com a palavra. Sim, sou eu. Eu queria fazer algumas ponderações. Dia 10 do 12, o último dia 10 do 12, sábado, nós comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa data, logicamente, não é só simbólica, mas ela é para homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos. Eu falo isso, senhor presidente, nobríssimos procuradores e procuradoras, que nós temos no Colégio de Procuradores a pessoa da doutora Ivana Farina, que eu acho que ela representa muito bem não só o Ministério Público de Goiás, não só esse Colégio de Procuradores, mas o Estado de Goiás. Mesmo ela não estando presente, eu gostaria de homenageá-la e dizer da sua grandeza, doutora Ivana, do seu trabalho em prol dos direitos humanos. Né? Passando também, o senhor Procurador-Geral de Justiça, nobríssimo colega e procurador, Ailton Flávio Vec, dizer que nós precisamos, de fato, dar um basta a toda forma de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. Eu sei que o nosso Ministério Público tem feito isso, eu sei que o nosso Ministério Público tem essa primazia de fazê-lo. E, nos próximos anos, eu acho que, com o crescimento da nossa instituição, não é, eu penso que a gente vai poder fazer bem mais. Não que não tenha feito, doutor Ailton, fique bem claro. Também o senhor secretário, doutor Vinícius Jacarandá Maciel, eu gostaria, eu não sei se o procedimento é esse,
mas pedi que Vossa Excelência anotasse o meu requerimento e repassasse para a Corregedoria Geral do Ministério Público, para anotação de elogio, né, aos promotores, doutor Felipe Outramari, dentro desse contexto, logicamente, do Dia Internacional de Direitos Humanos. Eu vou explicar por quê. Dos doutores Luiz Antônio e Sávio Greco. Eu recebi, doutor Ailton Flávio, no mês de junho, salvo engano, um pedido de socorro de uma procuradora do trabalho, do Ministério do Trabalho, que foi até procuradora-geral do Trabalho, doutora Sandra Lia. Ela me ligou e pedindo auxílio para o fato que ocorreu lá na cidade de Cavalcante, no município de Cavalcante, e que envolvia, logicamente, a atuação policial, aqueles homicídios que Vossa Excelência sabe e que acompanhou. E a atuação desse núcleo de atividade de combate à atividade policial, ele exerceu um trabalho fenomenal. Foi até reconhecido, eu recebi aqui depois, Vossa Excelência me permite que eu leia um trechinho. Nós, cidadãos e cidadãs e organizações da sociedade civil de Goiás, no exercício da responsabilidade para com a segurança pública, toda atribuída pelo caput do artigo 144 da Constituição Federal, viemos, por meio deste ofício, manifestar apoio às ações empreendidas pelo Ministério Público de Goiás no controle externo da atividade policial, por meio de uma atuação ativa do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, que tem adotado medidas importantes para garantir o respeito às leis, ao devido processo legal e à vida. Esse manifesto ele foi assinado por várias entidades e que demonstra, né, a correção, né, do trabalho desenvolvido pelo doutor Felipe Outramari, à frente do CAU criminal e à frente também do núcleo, né, de combate à atuação policial. Então, eu gostaria que o doutor Vinícius anotasse e encaminhasse ao excelentíssimo senhor procurador-geral, senhor corregedor-geral do Ministério Público, para as anotações devidas. Certo? Fica o registro e também dizer ao doutor Leônidas, que está de volta, que ele é muito bem-vindo entre nós. Certo? Muito obrigado. Obrigado. Não só o doutor Leônidas, como também a nossa querida colega Regina Helena Viana, que hoje nos brinda aqui também com a sua presença e participação. Excelência, desculpe, eu não vi aqui, a doutora Regina estava, né, presente, mas a doutora Regina também, um grande abraço, forte abraço, seja novamente bem-vinda. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito obrigado, presidente, muito obrigado. Muito bem. Vamos agora... Há mais alguém que gostaria de se manifestar? Não havendo, então, nós vamos aqui para a ordem do dia. Senhor presidente. Pois não, doutor Paulo Sérgio Prata Rezende. Só para, primeiro, cumprimentar os colegas procuradores, né? Cumprimentar o senhor presidente também, dizendo aqui que entrei alguns minutos na tela aqui, sofrendo com a tecnologia, né? Contrariando o ditado que mineiro não perde trem. Cheguei alguns minutos aqui, demorei a entrar, mas eu não poderia deixar de agradecer a todas e todos, literalmente, a todas as procuradoras, a todos os procuradores. Nossa gestão está tendo fim agora na Corregedoria, no próximo dia 31, e gostaria de agradecer a todos, primeiramente, pelo fato de terem me dado a honra de ocupar essa função que outrora ocupado por tantos colegas corregedores gerais e por tantas colegas e colegas promotores e promotoras corregedores gerais, cada qual no seu momento dando a sua contribuição aqui para que as nossas atividades aqui pudessem frutificar e colaborar com o Ministério Público do Estado de Goiás. Então, eu aqui quero fazer esse agradecimento, essa é a nossa última sessão, não terei outra oportunidade de fazê-lo, agradecer pela minha eleição, desejar ao doutor Aguinaldo Lino Tocantins, aliás, eu não vou desejar, não, me permita que eu vou trocar a palavra aqui, eu vou aqui externar a convicção de que o doutor Aguinaldo
e as promotoras corregedoras, os promotores corregedores que irão estar com o doutor Aguinaldo, farão uma gestão profícua, uma gestão simples, aberta e horizontal, e irão muito contribuir com a nossa instituição, dentro cada qual de suas vertentes, de suas maneiras. Eu estou externando essa certeza, além de parabenizá-los e todos aqueles que irão acompanhá-los, irão acompanhá-los. E agradecer a todos vocês. Muitas vezes estivemos aqui com processos disciplinares no colégio, de servidores, de membros e outros temas afetos da corregedoria, e eu soube entender muito bem, soube muitas vezes, doutor Leondas, que é muito bem-vindo de volta mesmo, doutora Regina Helena também, que é uma pessoa que é um marco da nossa instituição pela grandeza humana e pela sua forma, pela candura da sua alma, de que sempre tratou todas as causas mais caras ao Ministério Público do Estado de Goiás, dando parte de sua vida funcional e sua saúde para esse fim. Muito bem-vinda, muito prazer em vê-la. Então, eu faço esse registro porque todas as vezes que trouxemos temas aqui da corregedoria, outrora com a convergência dos colegas, outrora com a divergência dos colegas, o que é próprio, é inerente ao órgão colegiado, ao órgão plural, eu soube muito bem, com muita humildade, com muito respeito, entender qualquer que seja a posição de cada um. E muitas vezes posições que foram antagônicas à da Corregedoria Geral, serviram de base para que eu pudesse refletir, para que eu pudesse aprimorar o meu conceito, para que eu pudesse rever algumas colocações minhas. Então, o meu sincero agradecimento ao Colégio de Procuradores, a todos os integrantes, todos, literalmente, porque foi um lugar, desde quando cheguei aqui, no ano de 2003 até esse ano de 2002, tive uma experiência singular e ímpar, sempre de contar com a boa convivência, com a respeitosa convivência, com carinho e com discussões saudáveis de parte de todos vocês. Imensamente agradecido. Mais agradecido que vocês, fico só ao Papai do Céu, a Deus, que me colocou nessa instituição maravilhosa e me concedeu a oportunidade de estar trabalhando nessa função, sempre ombreado por colegas promotoras, promotores, por servidores do Ministério Público. Aqui é um órgão superior, mas é um órgão plural, não se caminha sozinho. E aqui também pude contar com a colaboração inestimável de todos os colegas. É só para isso, mas é a última sessão que eu participo como corregedor-geral. Eu não poderia, senhor presidente, doutor Ailton Vec, deixar de fazer essas colocações. E também, doutor Ailton, agora me dirigindo à Procuradoria-Geral de Justiça, eu gostaria também de agradecer o trato administrativo, não só por parte da Procuradoria, de questões administrativas, institucionais, mas também por parte de cada superintendência do Ministério Público, desse órgão aqui, por parte de cada servidor do Ministério Público, que nesses 2 anos nós mantivemos uma interlocução colaborativa imensamente saudável, imensamente madura, aos subprocuradores gerais, doutora Laura, anteriormente, a doutora Ana Cristina, nos processos da Superintendência Judiciária, hoje ao doutor Marcelo, e também ao doutor Ciro Terra. Então, esse agradecimento é extensivo a todos. São essas palavras e considerações, mas por um dever de gratidão, eu não poderia deixar de externá-la nesse momento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, aqui falo em meu nome, como componente desse colegiado, mas falo também como procurador-geral, dando meu testemunho de uma atuação à frente da Corregedoria Geral exemplar, sempre muito afinada com aquilo que é mais importante, que eu acho que eu considero mais relevante na instituição, que são seus membros, suas membras, especialmente aqueles que desenvolvem, aquelas que desenvolvem a atividade fim da instituição. Corregedoria sempre muito próxima, acompanhando, orientando o trabalho, o que é essencial. Da parte da Procuradoria-Geral, da mesma forma, retribuindo aqui os nossos agradecimentos, não só a Vossa Excelência, enquanto Corregedor-Geral, mas também ao doutor Altamir, que o substituía e substituiu em algumas oportunidades, além dele, também a todas as promotoras e promotores
corregedores, todos com muito comprometimento e exatidão na realização do trabalho, assim como também das servidoras e servidores que compõem esse órgão, que são, na verdade, exemplo para todos os demais dessa instituição. Então, quero também aqui efusivamente agradecer as suas palavras e reconhecer também o importante trabalho que realizou à frente da Corregedoria Geral. E deixo para manifestar-me a respeito da sua sucessão, que será muito bem-vinda pelo nobre colega Aguinaldo. No momento oportuno, na posse, nós pelo menos daremos um abraço e desejaremos, como desejamos desde já, muito sucesso, né? E nós sabemos que o trabalho da Corregedoria é um trabalho bastante sacrificante, né? Mas também muito gratificante. E isso é muito importante para nós, né? Termos colegas com maturidade institucional, com tempo de casa, que viram e conhecem muito bem a realidade da atuação no primeiro grau e que podem muito contribuir, então, com esta visão, para que a Corregedoria sempre se mantenha altiva e permanente, com permanente atuação perante os órgãos de execução do Ministério Público. Bem, Doutor Ailton, só para fazer um rápido complemento aqui, e será a minha última participação nessa sessão, eu fiz uma carta de agradecimento, estou até remetendo a todos e todos, né? E prestando conta da gestão, como devemos fazer todas as vezes que ocupamos uma função pública, né? E nessa carta eu fiz um especial destaque ao doutor Altamir Rodrigues, doutor Altamir Vieira. Doutor Altamir, que eu, particularmente, considero o doutor Altamir um patrimônio, uma reserva moral da nossa instituição. Doutor Altamir, que serve agora esse órgão aqui, mas já serviu inúmeras vezes a Procuradoria-Geral de Justiça, procuradores gerais diferentes, serve no que for preciso. Então, o doutor Altamir é um colega, é um amigo singular, um colega, um amigo ímpar, que merece, por parte da Corregedoria Geral e por parte do Ministério Público do Estado de Goiás, todo o reconhecimento, sobretudo pela sua forma simples, humilde. O doutor Altamir é extremamente simples, humilde e uma pessoa que está sempre disposta a servir sem nada pedir em troca, a não ser fazer com que a nossa instituição seja cada vez mais grandiosa e mais respeitada. Eu gostaria que constasse ao nosso ilustre querido secretário, doutor Vinícius, gostaria que constasse em ata essa fala minha relacionada ao doutor Altamir. Muito obrigado. Senhor presidente, Senhor presidente. eu vou só um minutinho, doutor presidente, eu vou pegar uma carona no doutor com a palavra do doutor Vinícius Jacarandá Maciel, secretário do colegiado. Primeiro, de coração que eu elogio o trabalho do doutor Paulo Prata, e também, inclusive, pela repercussão desse trabalho dele durante o período que esteve à frente da Corregedoria, um trabalho extremamente equilibrado, técnico, que todos os colegas das diversas concursos mais novos, mais recentes, todos são unânimes nesse reconhecimento. E esse elogio que ele fez do doutor Altamir, o doutor Deusdedit tinha feito um outro, eu sugiro, então, que a gente aprove 2 moções de elogio aqui, como está no regimento. Uma para os colegas da sugestão do doutor Deusdedit e uma para o doutor Altamir. O Altamir, sempre for fazer moção de elogio para ele vai fazer umas 3 por ano, né? Inclusive, o Altamir está sempre pronto. Se você pedir para ele te substituir, ele tiver um compromisso dele, larga tudo para te substituir. Então, acho que todos aqui reconhecem essa dedicação do doutor Altamir. Então, eu sugeriria que a gente aprovasse hoje 2 moções de elogio, que ela será lida na próxima sessão ordinária, para o doutor Altamir, em razão desse desvelo no desempenho das funções, sempre esteve presente, sempre... E também o doutor Deusdedit. Eu não sei se os nobres colegas concordam comigo. Perfeitamente. Eu acho que esse entendimento é unânime entre nós, né? A colaboração do doutor Altamir é reconhecida desde sempre,
né? Um colaborador nato, sempre, e não só colaborador, mas ele também tem as suas posições, e com as suas posições também consegue permear todas as deliberações deste colegiado, enfim. Acho que ambas as homenagens são justas aí, eu acho que elas têm cabimento, acho que não há objeção do colegiado. Muito bem. Então, assim seja. Doutor Deusete, havia pedido a palavra, doutor Deusete? Rápido, só para complementar o que Vossa Excelência havia dito a respeito do trabalho do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral. Eu quero destacar duas qualidades do doutor Corregedor, doutor Paulo Prado. Uma pela ética que permeou o seu trabalho na Corregedoria. A outra pela transparência, e a que mais, juntando essas duas qualidades, é a humildade. Eu acho que o doutor Paulo, conheço ele há muitos anos, ele sempre foi uma pessoa que demonstrou ser muito humilde, muito cordata. Então, doutor Paulo, o senhor pode ter certeza que o trabalho do senhor na Corregedoria Geral, acho que é unânime aqui no colegiado, queria destacar que foi um trabalho excepcional. Parabenizo ao senhor e toda a sua equipe de promotores corregedores, promotoras corregedoras, os inspetores, todos que trabalharam com Vossa Excelência. Forte abraço. Muito obrigado, doutor Deusete. Fico muito agradecido pelas suas palavras, pelo seu reconhecimento. Obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, doutor Aguinaldo. Caros colegas, doutor Leônidas, doutora Regina, doutor Iara, estou vendo aí. Eu só queria agradecer as considerações aí do doutor Paulo, de Vossa Excelência, e agradecê-los pelo apoio, inclusive a esse colegiado, pela forma como está, né, me concedendo essa honra de, por 2 anos, né, estar à frente da Corregedoria Geral do Ministério Público, e parabenizar todos os colegas procuradores e procuradoras, externar a minha satisfação, o meu orgulho e prometer muita dedicação e empenho para que amanhã não venha decepcioná-los. Quero agradecer de coração, porque aonde eu fui, aonde eu cheguei, eu fui muito bem recebido. Agradecer, doutor Paulo, Vossa Excelência, o doutor Vinícius, por ter aceitado o seu corregedor substituto. E, enfim, a gente está aqui para fazer missões. A nossa função no Ministério Público é doar, porque o Ministério Público é a grande esperança da sociedade, dos desvalidos, dos oprimidos, né? E essa função que a gente começou lá em 1990, doutor, juntos, né, doutor Paulo, trabalhamos juntos em comarcas vizinhas, doutor Deusete, colega de concurso, a gente tem que continuar até o último dia que a gente estiver por aqui, de fazer da melhor forma possível. Esse é um compromisso que todo promotor de justiça, todo procurador de justiça deve carregar consigo. E, no mais, vamos, dia 2, né, completar esses agradecimentos com muita alegria, né, e esperança. Obrigado. Muito bem. Nós aqui agradecemos. Bem, então, passando agora para a ordem do dia, nós temos hoje 2 itens apenas, os autos de final 7219, da Comissão de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça, que está sob a presidência da nobre Procuradora de Justiça, a doutora Iara Alves Ferreira e Silva. Trata da fixação de atribuições da 3ª Promotoria de Justiça e redefine as atribuições da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da comarca de Itaberaí. A relatoria está
a cargo da Procuradora de Justiça Eliane Ferreira Fávaro, que está justificadamente ausente, portanto, indago se a doutora, a nobre procuradora e presidente da comissão, doutora Yara Alves Ferreira e Silva, que fará a leitura do voto. É isso? Farei, excelência. E quero antecipar aqui, então, muito obrigado, doutora Yara, e quero antecipar aqui, então, que na comissão a deliberação foi a unanimidade pela aprovação da proposta. Doutora Yara, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutor corregedor, doutor secretário, demais colegas. Sempre uma alegria encontrá-los, ainda que aqui nessas carinhas no vídeo. O bom é vê-los pessoalmente, mas na impossibilidade de fazê-lo, aqui também é muito bom revê-los. A doutora Eliana, senhor presidente, teve um problema de realização de um exame médico urgente e, por essa razão, não pôde estar presente nesta sessão e me pediu para fazer a leitura da sua manifestação nesse procedimento de autos administrativos de final 7219. Os senhores já receberam, todos já receberam um relatório. Trata-se de um procedimento de gestão administrativa instaurado por um ofício da Lavra dos Promotores de Justiça Paulo Henrique Ottoni Marcelo Faria da Costa Lima, envolvendo a instalação e fixação de Itaberaí, criada por força da Lei Complementar número 155/2020, que alterou a Lei Complementar 2598. Esse é o assunto desses autos, cujo relatório cada um dos senhores já recebeu. Então, eu passo ao voto da relatora, doutora Eliane Ferreira Fávaro. Cuidam esses autos de procedimento deflagrar a rede de promotorias de justiça de Itaberaí, diante da instalação da terceira promotoria por meio do ato PGJ número 75, de 7 de novembro de 2022, publicado na edição número 3.254 do Diário Oficial do Ministério Público, DOMP, de 9/11 de 2022, movimento 30. Foi elaborada a minuta de resolução no movimento 32 do procedimento, que ela transcreve aqui no voto, definindo as atribuições de cada uma das promotorias de justiça da comarca de Itaberaí. A primeira promotoria atuará perante a segunda vara civil, família, sucessões, fazendas públicas e registros públicos, exceto em matéria de família e sucessões, atuação perante o juizado especial criminal, defesa do meio ambiente, da ordem urbanística, do consumidor, do cidadão e fiscalização das fundações. A segunda promotoria de justiça terá atuação perante a primeira vara civil, infância e juventude, juizado especial civil, atuação em matéria de família e sucessões, defesa do patrimônio público, da educação e da infância e juventude. Terceira promotoria de justiça, atuação perante a vara criminal, crime em geral, crimes dolosos contra a vida e tribunal do júri e execução penal. Artigo 2º. O controle externo da atividade policial será exercido pela terceira promotoria de justiça, que é a que tem atuação criminal, e incluirá as visitas e inspeções às delegacias de polícia, às unidades da Polícia Militar e aos órgãos de perícia técnica. Artigo 3º. Os trabalhos de inspeção de estabelecimentos prisionais e de acolhimento institucional de crianças e adolescentes
e das instituições de internação e de semi-liberdade de adolescentes serão exercidos pelos titulares da Promotoria de Justiça, com atuação nas áreas de execução penal e da infância e juventude, respectivamente. Artigo 4º. A atuação na defesa do cidadão abrange a tutela dos interesses dos idosos, incluindo a fiscalização de instituições de longa permanência e congêneres, das pessoas com deficiência, do direito à saúde, do combate ao racismo e à discriminação racial e demais direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos residuais. Artigo 5º. A defesa dos interesses difusos, coletivos, individuais e homogêneos e indisponíveis abrange a atuação judicial e extrajudicial. Artigo 6º. O público será realizado por todas as promotorias de justiça. Artigo 7º. Publicação do Ministério Público, revogando-se a resolução número 016, possui 3 infância e juventude, juizado especial civil. Segunda vara civil, família e sucessões, serviços públicos. Terceira, vara criminal, crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e presidência do Tribunal do Júri, execução penal e juizado especial criminal. Com a instalação da terceira Promotoria de Justiça, a redefinição das atribuições da primeira e segunda Promotorias de Justiça de Itaberaí e a divisão sugerida apresenta proporcional, usaram as competências de cada uma das 3 unidades judiciárias da comarca. Assim, sopesando os dados apresentados pela Corregedoria Geral do Ministério Público, com os aspectos objetivos e efeitos práticos das alterações propostas, conclui-se que a redefinição pretendida, além de proporcionar uma divisão igualitária do trabalho sem sobrecargas, contribuirá positivamente para o bom desempenho das atividades ministeriais da comarca, de modo a resguardar os interesses público e institucional. Por todo exposto, voto pela aprovação da proposta de resolução que fixa as atribuições da terceira Promotoria de Justiça de Itaberaí e redefine as atribuições da primeira e redefine a segunda Promotorias de Justiça da comarca acima consignado. 24 de novembro de 2022, em Goiânia, Eliane Ferreira Fávaro, Procuradora de Justiça. Esse é o voto, senhor presidente. Conforme já adiantado por Vossa Excelência, foi aprovado na comissão por unanimidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Coloco a matéria em discussão. Senhor presidente. Pois não. Pois não. Doutor Alencar, com a palavra. Muito obrigado. Eu louvo o voto dado por Sua Excelência, a relatora, para o ato, doutora Yara. Como é de conhecimento de muitos, eu trabalhei muitos anos em Itaberaí e na região. Quando o ofício pedindo a redistribuição das atribuições foi encaminhado à Procuradoria, naquele instante ele foi subscrito pelos doutores Paulo Henrique Ottoni, ainda titular da segunda promotoria, e pelo doutor Marcelo Faria da Costa Lima, que hoje já não se encontra mais oficiando em Itaberaí. E hoje quem é o titular da primeira promotoria é o doutor Sérgio de Souza Costa, né? Aí, fruto da minha inexperiência aqui neste colegiado tão seleto, eu me fio, acima de qualquer situação, nas informações dadas por Sua Excelência, o doutor Corregedor-Geral. Eu perguntaria se é praxe, por exemplo, em casos como esse, ouvir antes o atual titular da promotoria que já se encontra instalada e com atribuições definidas.
Essa é uma primeira pergunta que eu faço por inexperiência quanto à matéria mesmo. A segunda questão que me ocorre, ela é um pouco de ordem prática. Eu acredito que este colegiado, em muito pouco tempo, vai precisar rever a concessão, a definição da atribuição de crimes em geral para uma promotoria só, porque Itaberaí hoje é reconhecidamente na região, mesmo se incluíssemos em umas, a cidade polo econômico mais importante. Nós temos grandes empresas, talvez uma das maiores de Goiás, e outras médias e pequenas que giram em torno dessa grande empresa. Itaberaí teve criado um batalhão de polícia militar em substituição a uma companhia independente diante do avolumado trabalho policial, e, fiando-me novamente em Sua Excelência, senhor corregedor, e eu não tenho os dados, eu gostaria de indagar se há previsão, desde logo, para se criar mais promotorias em Itaberaí, ou esse, por enquanto, é uma situação que vai se perpetuar por algum tempo. Então, são só essas duas questões que eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência e com os demais colegas. Senhor presidente, eu gostaria só de ratificar que o meu nobre colega falou, porque eu também conheci a realidade de Itaberaí, eu sei o quanto lá, quando foi lido aí pelo doutor Iara, que a criminal ficaria só com o promotor, eu cheguei a me assustar, por conhecer a realidade daquela comarca. Muito obrigada. Eu que agradeço tanto a palavra de Vossa Excelência quanto do doutor Alencar, ambos promotores que estiveram ali na região. Quero dizer, para ser bem prático, que não há dependência da oitiva do promotor de justiça para fixação de atribuições. Há decisões inúmeras do Conselho Nacional nesse sentido, embora nós tenhamos esse cuidado, sim. Apenas que nós não podemos ficar nesse vai e vem, porque, inclusive, o doutor Sérgio de Souza Costa esteve recentemente conosco, participando de uma reunião administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça, e nesta reunião, esse assunto foi abordado especificamente com ele, exclusivamente com ele, e com o doutor Paulo Henrique Ottoni. Doutor Né? Ailton, Pois não? é só um esclarecimento, se o senhor me permite, boa tarde a todos. Desculpa interromper, mas eu acho que vai contribuir para o debate. Só para esclarecer ao doutor Alencar e à doutora Carla, que eu fiz reunião prévia antes com os dois colegas aqui na sede, eu e o doutor Ciro e o doutor Steve, para a gente construir essa alternativa. Então, os dois estão cientes, os dois participaram da decisão, tanto o doutor Paulo quanto o doutor Sérgio, e estão na torcida e com muita expectativa da criação dessa terceira promotoria. Foi tudo feito no mais absoluto consenso, inclusive isso consta de todo o procedimento, porque depois que a gente esboça a minuta, a gente faz a reunião, está no meu relatório que isso aconteceu, e depois de esboçada a minuta, ela foi apresentada a eles, e dentro do procedimento eles deram ciente. Tá certo? Então, tá tudo muito ok. A minha questão já está mais do que esclarecida. Era só uma preocupação de um novato. Não, e especificamente, eu havia conversado pessoalmente com o doutor Sérgio e com o doutor Paulo Ottoni, na ocasião que estive em Goiás, onde Vossa Excelência foi promotor de justiça, estive em reunião administrativa ali e tratamos exatamente desse assunto, onde ele externou a sua pretensão de que o colegiado avaliasse isso com uma certa celeridade, como todos eles querem, né? A verdade é essa. E acho que isso vem sendo empreendido com a dinamicidade que dá a nossa nobre presidente da comissão, vem dando uma boa dinâmica nessa atuação. Então, eu retiro totalmente as minhas preocupações. Muito obrigado. Senhor presidente, só para tranquilizar a doutora Alencar, o doutor Sérgio também entrou em contato comigo dizendo do absoluto empenho que eu deveria dispensar dessa matéria aqui na comissão, muito
tanto ele quanto o doutor Paulo Ottoni, querendo a instalação dessa promotoria. Então, eu acho que, por hora, nós estamos acudindo essa situação aflitiva que eles estão enfrentando por lá. É só essa consideração. Obrigado, doutora Yara. Podemos seguir para a votação? Há alguma divergência? Não havendo, então, a unanimidade, aprovada a proposta nos termos exarados pela nobre relatora e pela comissão. Na sequência, nós temos os autos de final 6651, da mesma comissão, que está sob a relatoria da doutora Yara Alves Ferreira e Silva. A natureza é fixação de atribuições da 5ª Promotoria de Justiça e redefinição da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio do Descoberto. A relatoria na comissão ficou a cargo do nobre procurador de justiça, recém-chegado nesse colegiado, doutor Maurício José Nardini, e na comissão, já antecipando, a deliberação foi por unanimidade pela aprovação da proposta. Eu passo a palavra, com a aquiescência da nobre presidência, ao relator da matéria na comissão. Podemos fazer assim, doutor Yara? A palavra, como o senhor anunciou, doutor relator. Então, doutor Nardini, com a palavra para a emissão do seu voto. Senhor presidente, senhor corregedor, senhor secretário, doutor Yara, colegas, é a primeira vez que eu faço um relatório dessa natureza aí. Eu não sabia que determinadas atribuições dos procuradores de justiça, a gente que está lá no 1º grau não tem essa noção. Tudo começou em 2018 com uma correição que aconteceu lá no Descoberto e verificou-se que realmente existia um acúmulo muito grande de serviço por lá. Os próprios promotores de justiça de lá também se manifestaram nesse sentido e, a partir daí, começaram-se os estudos para se fazer essa criação dessa 5ª Promotoria de Justiça por lá. Esse assunto passou por diversas instâncias, foi suspenso esse processo durante um tempo, depois ele passou por diversos locais dentro do próprio Ministério Público. A própria doutora Laura fez um parecer nota 10, o meu foi muito em cima do texto seu, viu, doutora Laura? E, a partir daí, com a aquiescência, com o acordo feito, inclusive, a oitiva dos promotores e o doutor Alencar, todo mundo isso aconteceu de uma forma bastante transparente e, a partir daí, foi feita a elaboração da minuta de resolução que estabelece as atribuições das promotorias lá de Descoberto, com a 1ª Promotoria de Justiça na 2ª Vara Civil, Fazenda Pública, Registro Público e Ambiental, né? Exceto em matéria ambiental, atuação perante o juizado civil e criminal, defesa do patrimônio público nas esferas civil e criminal e fiscalização das fundações. Muito serviço, hein? Depois vem a 2ª Promotoria de Justiça, que vai atuar na 1ª Vara Civil, Família, Sucessões, Infância e Juventude, né? Exceto na defesa do consumidor, do meio ambiente e ordem urbanística, uma 3ª Promotoria de Justiça e uma 4ª Promotoria concorrentes na questão criminal, e a 5ª Promotoria com o trabalho dividido para fazer a execução penal, defesa do cidadão, educação, infância e juventude. Isso é o controle externo da atividade policial para a 3ª e 4ª Promotoria de Justiça, e, enfim, a resolução dá o detalhamento aí da inspeção de estabelecimentos prisionais, a atuação da defesa do cidadão. Essa resolução ela passou pelo crivo da comissão, da comissão que eu comecei a fazer parte há muito pouco tempo atrás, e, a partir desse procedimento de gestão administrativa, agora eu vou no voto, para a criação da 5ª Promotoria de Justiça,
Eu cito nesse voto aí que os senhores tiveram a oportunidade de ter acesso à Constituição Federal, e lembrando aí da atuação do Ministério Público e a questão do grande trabalho, a grande demanda de trabalho que existe nas comarcas do entorno. Eu tive a oportunidade de fazer no passado aí um projeto em volta de todo o entorno do Distrito Federal. Eu sei bem como as coisas são, Águas Lindas, enfim, essa situação toda. E a partir daí, tendo em vista que a possibilidade técnica de se criar, a possibilidade econômica de se criar essa 5ª Promotoria de Justiça, o gabinete, o nosso parecer foi favorável, tendo em vista a instalação da 5ª Promotoria como sendo aí uma maneira de se aliviar um pouco o serviço dos nossos colegas por lá. Por isso, de acordo com os aspectos que estão constando do projeto, de todo o Atena, dos efeitos dessas alterações, o meu voto foi pela aprovação dessa minuta de resolução, para que possa ser criada essa 5ª Promotoria nos moldes dessa minuta dessa minuta de resolução do Colégio de Procuradores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nardini. Eu coloco a matéria em discussão. Senhor presidente. Pois não, doutor Luiz Gonzaga, com a palavra. Senhor presidente, eu indago do eminente relator. Eu não entendi bem, não entendi se ele disse que houve a aprovação da comissão ou não, e também eu gostaria de saber da posição da corregedoria. Obrigado. Ok, vamos lá. A corregedoria teve, em 2 momentos, a doutora Roberta Pondé fez as suas ponderações a respeito disso, em 2 momentos desse procedimento, dando conta de que realmente, porque tudo começou com a própria... Quem detectou esse aumento muito grande de trabalho lá em Descoberto foi a própria correição, que aconteceu em 2018. Esse processo é antigo, e isso tudo já vem andando de 2018 para cá, a partir exatamente daquilo que foi constatado numa correição que aconteceu lá atrás. Depois disso, no processo, nós tivemos 2 momentos em que a corregedoria se manifestou, e também ocorreu aí a convergência dos próprios colegas no sentido de se estabelecer essa divisão de trabalho lá dentro da comarca de Santo Antônio do Descoberto. Respondi? Doutor Nardini, e a corregedoria, como que ela manifestou? No sentido de ser favorável ou desfavorável? A corregedoria foi favorável. A corregedoria foi favorável nesse sentido também. Não só a corregedoria, como a subinstitucional. Doutora Laura, subinstitucional. Como a subinstitucional também se manifestou nesse sentido. Então, todos os pareceres que foram colocados dentro do processo foram favoráveis à instalação da 5ª Promotoria, tanto a corregedoria como a própria administração do Ministério Público. Inclusive, eu não sabia que tinha até uma questão de engenharia, questão de descobrir se tem sala, se tem móvel, se tem servidor. Tudo isso foi falado nesse programa. Eu não sabia que era desse jeito, não, juro para vocês. Mas eu tomei conhecimento disso exatamente fazendo a relatoria desse processo. Ela passa por instâncias administrativas dentro do próprio Ministério Público que dão conta da viabilidade da criação dessa Promotoria de Justiça. Nardini, muito obrigado e um cumprimento aí pelo seu primeiro voto. Uma alegria e uma satisfação tê-lo neste colégio, por tudo que você já fez pelo Ministério Público, e só tem a contribuir para o colégio e para a nossa instituição, viu? Tanto Obrigado, você como os colegas que chegaram na mesma ocasião que Vossa Excelência. E aproveito, senhor presidente, me permita, para cumprimentar a doutora Viles, que eu não a tinha visto depois que ela ascendeu ao cargo de Procuradora de Justiça. Então, a cumprimento, com votos de felicitações e de que ela seja bem-vinda ao colégio.
e que também é uma colega que só tem a contribuir. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria de agradecer ao doutor Luiz Gonzaga e dizer que, para mim, é um prazer muito grande. E a primeira sessão, realmente, que eu estou comparecendo, porque eu adoeci depois da posse. Alguns falam que foi muita emoção, mas eu não sei, não. Mas, graças a Deus, estou bem, estou aqui presente, estou feliz. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Paulo Sérgio Prata, com a palavra. Só para fazer um esclarecimento aqui, doutor Luiz Gonzaga é sempre extremamente zeloso e muito responsável. Então, só para complementar aqui, e antes de complementar também, dar o parabéns ao colega doutor Maurício Nardini, né? Fiquei muito feliz de vê-lo aqui conosco no Colégio de Procuradores. Não poderia ser diferente, pois ele, inúmeras vezes, ele esteve na Procuradoria da qual sou titular, não é minha, não, da qual sou titular, e todas as vezes ajudando nos trabalhos lá da 21ª Procuradoria, e assim o fazendo muito bem, um colega muito querido, não só por mim, mas como por parte das pessoas que trabalham naquela Procuradoria. Ocorre que hoje a dinâmica que a Corregedoria faz nas análises de instalação, de criação de promotorias de justiça, nós passamos, dentro de um critério de aperfeiçoamento, sermos mais fiéis à Resolução 01/2011. Então, a Corregedoria ela faz uma análise de tópico por tópico do ICIP, mais das questões dos procedimentos judiciais e extrajudiciais, e ela faz um comparativo em relação ao crescimento ou ao decréscimo das atividades tópico por tópico, em cada unidade procedimental que é objeto da análise, no caso da primeira promotora corregedora, por parte da doutora Roberta. Então, a gente faz esse encaminhamento justamente para proporcionar à comissão, primeiramente, e depois ao colégio de procuradores, para que dentro desse diagnóstico, que passa a ser um diagnóstico muito mais técnico do que meritório, para que a comissão e ao colégio possa, com base nessas observações, né, se manifestar se aquilo é o bastante, aquilo é o suficiente, aquilo não é o bastante, é insuficiente, e assim passamos a sermos mais fiéis àquela atividade que foi pactuada com a Procuradoria-Geral de Justiça no ano de 2011, pelo então Corregedor-Geral e pelo então Procurador-Geral. Casos acontecem, que não é esse caso agora, não é esse caso, em que há necessidade, às vezes, de uma comparação mais contundente por parte do órgão correcional, o que não foi esse caso de Santo Antônio Descoberto, né? Só para fazer esses esclarecimentos aqui, também cumprimentar o doutor Nardini, e é um estilo de voto que eu gosto muito, né? Aquele voto pragmático, né? Não poderia ser diferente, porque assim é a natureza do doutor Maurício Nardini, aquele pragmatismo rápido. É isso aí. Obrigado. Eu agradeço também, cumprimento o doutor Nardini pela emissão do voto, um voto realmente bem de qualidade, expondo exatamente as matérias de forma objetiva e conclusiva. Mais alguém gostaria de discutir a matéria? Não havendo, então, podemos colocar a matéria em votação, encaminhar a votação. Há divergência? Não havendo divergência, então fica aprovada a minuta de resolução à unanimidade do colegiado. Agora aqui, antes, nós já vencemos a pauta, não temos mais nenhum assunto. Eu indago se há alguma outra questão específica que recomende ou que requeira a deliberação do colegiado, que algum componente ou alguma componente queira trazer nesse momento. Presidente, Pois não, doutor Ivana, só para eu... Vou falar na minha frente, doutor Ivana. A senhora entrou depois. Obrigada, doutor Vinícius. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria só de indagar, porque cheguei um pouco atrasada, se Vossa Excelência já tinha comunicado aqui sobre o horário do dia 14 de dezembro, já? Era isso que eu ia dizer, porque tem alguns colegas que entraram depois, era só para... Eu ia pedir para você uma repetição rapidamente. Né? Reforçar, né? No dia, vamos reforçar aqui, nós no início da sessão nós deixamos claro isso, mas vamos reforçar.
no dia 14 de dezembro, nós temos às 17 horas a sessão especial para a eleição do corregedor-geral do Ministério Público. A partir das 18 horas até as 19 horas, pelo sistema e-voto, será a votação para a escolha de 2 procuradores ou 2 procuradores, ou uma procuradora e um procurador, que representará o colegiado no Conselho Superior do Ministério Público. Ok? Então, já estão todos convocados e convocadas para a sessão especial de eleição do corregedor-geral e para, de forma subsequente, às 18 horas, participarem da votação para a escolha de 2 membros ou membras que integrarão o Conselho Superior do Ministério Público. Ok? Muito bem. Mais algum assunto a ser abordado aqui? Bom, eu quero só aqui, findando, né, esta sessão, dar aqui, de forma antecipada, né, os parabéns, desejando muitas felicidades, muita saúde, muita prosperidade, a doutora Laura Maria Ferreira Bueno, que no próximo dia 18 completa mais um aninho, e no dia 21 de dezembro, a nossa querida colega Regina Helena Viana completa também mais um aninho. Mais um aninho de vida, um ano. A Regininha e a Laura, os nossos cumprimentos e o desejo de que Deus as abençoe muito e sempre, viu? São 2 pérolas do Ministério Público. Muito obrigada. 2 pérolas do Ministério Público, 2 estrelas. Sagitarianas, né, Regina? 10 e 3. Só que eu sou tão mais nova, igual a Yara, né? Não é? Não é Yara, né? A Yara é em dezembro também, não é? Yara é janeiro, 8 Eu sou janeiro, Regina. Eu sou janeiro. Yara que é dezembro, eu estou confundindo. Capricorniana, você é sagitariana. Mas a Laurinha é bem mais nova que eu, viu, Laurinha? Essa que nem se fala. Eu queria também aqui agradecer a participação das colegas e dos colegas na campanha que nós estamos fazendo para arrecadação de recursos para o Natal dos terceirizados e das terceirizadas do Ministério Público. Então, queria agradecer a todos e a todas a colaboração com a campanha. Já estamos praticamente atingindo os limites que nós precisávamos. Tá? Bem, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado... Senhor presidente, só para encerrar, Deusdete, mais uma vez. Deusdete Carnot Damascena. Isso, eu gosto de falar um pouquinho. Só quero só para desejar ao próximo presidente da República, que está sendo diplomado agora, nesse exato momento, lá no auditório do TSE, que ele realmente coloque o Brasil nos trilhos, que ele realmente dê mais dignidade ao povo pobre desse país. Só isso, Excelência. Muito obrigado. Agradeço muito, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, agradecendo desde sempre a todas e todos que compõem esse colegiado, a sempre madura colaboração de todos, a participação de todos nas deliberações. Quero, da mesma forma, agradecer às nossas servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores que permitem que esta sessão seja realizada. Agradecendo dessa forma, então, a todas e todos, eu me despeço, querendo que Deus esteja com todos nós. Um grande abraço, está Amém. Encerrada a sessão. Senhor presidente. Oi, pois não, doutora Yara, com a palavra. Na reunião do colégio, eu gostaria de desejar cada um dos integrantes desse colégio que o menino verdadeiro que compõem esse colégio e que a luz
dessa criança, o caminho que nós haveremos de percorrer no ano novo. Que tenhamos esperança, coragem, para construir um tempo justo, melhor, de fraternidade, de carinho, e um grande abraço de muitas realizações. Obrigado. Obrigada, Yara. Está falhando. Tá. Cortando. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até mais, obrigada. Até depois de amanhã, né? Isso.